Boa tarde. Então, vamos falar aí sobre microservices. Vamos começar falando um pouco sobre história, evolução, falar um pouco sobre monolito. Então, um dos cases mais interessantes e que mais saltam os olhos aí quando a gente fala de transformação de monolito para microservice, vem a situação do Netflix, né? O Netflix, lá em 2008, ele tinha ainda, digamos assim, no pré-nuvem, tinha um data center, tudo em um monolito, né? O Netflix usa Java aí para várias coisas. E passou depois, você olha aí já em meados de 2010, tá? Já faz um bom tempo que o Netflix fez essa transformação, trabalhava com centenas de serviços aí de granularidade fina, né? Ou seja, serviços que têm um propósito aí de trabalhar com poucas coisas, em geral com alta coesão e baixo acoplamento, tá? E aí se criou aí uma estrutura de centenas de microserviços para poder gerenciar. E aí muito se fala sobre esse termo monolito, né? Vamos começar a falar sobre ele, que danado seria o nosso monolito. Então, o monolito, ele é logicamente em camadas, tudo que a gente viu aqui sobre divisão em camadas, a questão das 3 camadas, o MVC, toda a organização que a gente faz nos nossos projetos, buscando uma melhor modularidade, buscando uma maior coesão, um menor acoplamento, né? Tudo isso existe tanto para o monolito quanto para o microserviço. Mas o monolito é um único pacote. Antigamente usava-se o EAR, que não se usa mais essa questão hoje em dia no J2E meio que entrou em desuso, né? Então, nós vamos colocar um OR, onde dentro desse OR você tem todos os componentes. Então, o monolito, ele é acoplado na ótica do projeto, em geral um grande projeto, na ótica do build, ou seja, ele é construído, né? Ele é buildado usando de maneira acoplada, vai tudo junto, e o deploy também vai tudo junto, tá? Então, na arquitetura do monolito, eu tenho todos os componentes que ficam dentro do meu pacote, dentro do meu OR. E quando eu faço deploy disso, e quando eu também faço o balanceamento de carga disso, eu faço através de várias cópias desse monolito, tá? Então, muitas vezes, quando eu faço o processo de balanceamento de carga através de escalabilidade, de colocar outras instâncias, eu estou copiando sempre o monolito completo. Independente se o que me dá mais carga, se o que é mais requisitado é, por exemplo, o meu componente, né, vamos chamar assim de nota, mas se eu preciso fazer uma escalabilidade do meu monolito, não interessa. Eu vou fazer pela necessidade de nota, mas eu vou ter que escalar, vou ter que copiar todos eles em outros nós. Então, as características do monolito é que é um repositório e um projeto grande, ou seja, ele tem muitas linhas de código, você tem vários componentes lá dentro. Então, você tem muitos componentes dentro do projeto, você tem longos ciclos de deployment, até pela questão, você tem muita coisa para compilar, né? Você tem muita coisa para buildar, muitos componentes, então isso acaba demorando mais. E isso não quer dizer, né, uma coisa importante é que monolito não é sinônimo de desorganização, de maneira nenhuma. Todas as práticas históricas que se tem em engenharia de software, elas são feitas para você organizar um monolito. Então, um monolito, ele pode sim ser bem modularizado, ele pode sim ter seus componentes com alta coesão, ele pode sim ter, na realidade, baixo acoplamento. Tudo isso depende do quão bom for a sua arquitetura e do quanto você cuidar disso, tá? E ele tem várias vantagens, ou seja, você tem um único repositório para o projeto, e aí, naturalmente, é mais fácil de desenvolver, de depurar, né? É mais fácil também de se deployar, porque você só tem um. Então, quando você vai fazer o deploy de alguma coisa, você só faz aquele deploy. É mais fácil de você rastrear certas coisas. Então, quando você pega uma IDE, por exemplo, e quer pegar referências, né? Você vai lá no Eclipse, por exemplo, e você coloca lá para ele buscar as referências daquilo ali. Então, como você tem um projeto só, fica mais fácil você achar as referências. Quando você quebra isso em vários projetos e muitas vezes estão espaçados aí em vários elementos, em vários nodes, às vezes fica mais difícil de você achar uma rastreabilidade, por exemplo. A IDE ajuda muito dentro do projeto.
é mais fácil você comunicar entre os componentes. Então, se eu tenho o meu componente de discente e o meu componente de matrícula, é uma comunicação intramemória, não é um IPC, né, Inter-Process Communication, é uma coisa intramemória. Então, eu faço simplesmente distanciando a classe e chamando. Então, a coisa mais fácil do mundo é fazer a comunicação de componentes no monolito. Ele é fácil de escalar também, porque na realidade é só você criar novos nós, só que o problema é que essa escalabilidade vem de maneira indistinta. É também mais fácil para o time de infra ter essa manutenção, porque na realidade ela mantém um único projeto. Então, se porventura ele precisa fazer uma manutenção, o time sabe que aquela aplicação, não é aquele monolito ali. Então, se derrubar, derruba tudo. Se subir, sobe tudo. Diferentemente de um mundo de microserviços que muitas vezes você tem um pedaço da aplicação, um microserviço que cuida de um pedaço da aplicação, e essa manutenção por parte de infra, muitas vezes, né, imagine centenas de microserviços para cuidar, esse aqui faz o quê, esse outro faz o quê. Então, é sempre mais fácil o monolito. A questão é que, quando você cresce, você vai aumentando esse projeto, indiretamente, se você não for tiver uma atenção assim, extrema nisso, a tendência é que o crescimento do seu código leve ao maior acoplamento, tá? Entre os seus componentes. E também a questão do monolito é que tudo você deve desenvolver na mesma linguagem. Então, se você tem um projeto usando .NET, você tem que crescer e fazer tudo naquele projeto com .NET. Você tem um projeto com Java, você tem que fazer tudo naquilo com Java. E aí, muitas vezes, você tem uma determinada característica, uma determinada feature que você quer escrever, que ela é mais interessante fazer com outra linguagem, e você tem essa dificuldade de fazer isso porque aquele projeto ali ele tem uma governança centralizada e ele tem uma padronização tecnológica. Então, acaba que essas coisas ficam mais difíceis de serem feitas. Então, o monolito é como se fosse, aí eu tenho um trem, né, com várias partes, e aí eu tenho ali a minha parte de matrícula, discente, notas e frequência, e eles andam todos juntos, eles andam todos acoplados. Eu não tenho como separar, né, quando eu vou fazer o deploy daquilo do servidor, necessariamente eu vou acoplar, eu vou implantar o meu componente de frequência, notas, discente, matrícula, tudo de uma vez. A diferença, como eu falei, a escalabilidade dele é indistinta. Então, é muito fácil você chegar e ter a sua aplicação web, que é dividida em camadas. Você tem lá, no mínimo, né, a sua apresentação, negócio e dados. E aí você pega ela e divide em vários nós. Agora eu estou usando, por exemplo, aqui o Tomcat. Vou botar 3 instâncias de Tomcat, vou jogar um balanceador de carga na frente. Se a minha aplicação exige sessão, eu configuro o meu balanceador do tipo stick session. Se ela não exige sessão, se, por exemplo, o meu front-end que trata isso, eu vou, por exemplo, colocar um balanceamento stateless, mas eu simplesmente, quando eu expandir, quando eu escalar, eu vou escalar tudo. Tá? A questão é que também, se uma determinada instância falha, você vai falhar tudo nela, né? Como é acoplado, é um trem ali, por mais que seja um vagão que dê um problema, você tem que parar o trem todo. Você não tem como chegar e dizer o seguinte, não, eu vou fazer uma manutenção nesse vagão e deixar o trem andando. Não tem como você fazer isso, porque todos os vagões de um trem são acoplados. Eles têm, na realidade, aí um autoacoplamento. Eles só andam se forem juntos. Então, essa gera desvantagens aí no momento que você tem uma falha em um determinado componente que você tem que corrigir, você tem que tirar do ar, e aí você vai colocar tudo junto. Né? Ou você vai tirar tudo junto também. Então, o que são microservices? A motivação para isso nasceu, principalmente, né? Além de você reduzir a questão de, na hora que você, com as várias motivações que a gente vai ver, mas uma das originárias é exatamente a questão do deploy. Ou seja, como é que eu faço no mundo SaaS, onde, quando eu tenho aplicações departamentais e que atendem uma determinada instituição, e aquela instituição ela tem horário de funcionar, ela funciona ali até de 8 às 12, de 14 às 18, e aí aquela aplicação departamental, quando chega à noite, não tem ninguém utilizando. Então, muitas vezes eu posso chegar ali e fazer deploys na hora do almoço, posso fazer deploys à noite. Agora, imagine, dentro do mundo SaaS,
das aplicações que foram feitas para atender o mundo todo, né? Principalmente partindo aí das empresas do Vale do Silício, que trabalham para o mundo todo. E aí, como é que você vai fazer para, por exemplo, um downtime para deploy? Se agora, por exemplo, 12 horas no Brasil madrugada no Japão, ou quando por exemplo, madrugada num canto, manhã no outro. Então, se você atende o mundo todo, você não tem essas janelas para chegar assim e dizer, não, eu vou fazer um deploy aqui e parar. Então, eu preciso fazer com que essas coisas sejam meio que transparentes. Não é para existir a parada do deploy. Isso aí não deve mais existir para alguém que converte, por exemplo, um carrinho de compras, né? Um e-commerce. O cara, por exemplo, perdeu uma compra porque um redeploy, isso está fora de cogitação, né? Então, eu não tenho como fazer esse tipo de coisa. Eu tenho que esse processo tem que agir transparentemente. E para agir transparentemente, eu até posso ter técnicas de fazer deploy transparente com monolito. Não quer dizer que você não consiga fazer isso, consegue sim, mas é muito mais difícil por todo o ciclo, né? E o tempo que aquilo ali vai levar para poder fazer o deploy pela quantidade de componentes que ele tem. E o microservice não tem a ver com o tamanho do time. Então, dizer assim, eu tenho um time aqui de 4 pessoas, então nós temos um microservice. Não tem a ver com isso. Não tem a ver também com o tamanho do projeto, o total de linhas de código. Ah, meu projeto tem menos de 1000 linhas de código, então é um microserviço. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com o seu número de endpoint, de APIs ou de endpoints. Não tem a ver também com uma nova moda, né, que todo mundo tem que seguir. A partir de agora, tudo tem que ser microserviço. Se você não fizer, você está fora da moda. Não tem a ver também com isso. Tá? Ou seja, são características de design que a gente pode usar para determinados contextos, principalmente nos contextos onde a minha escalabilidade ela é muito importante e muitas vezes vamos dizer assim, fora do controle. O que é que eu digo fora do controle? É que você quer escalar de uma maneira exponencial. E aí hoje você está linear, digamos assim, crescendo, mas o seu objetivo é escalar exponencial. Você tem um mercado gigante para atender. E aí, nesse momento, você ter serviços que já nasceram como microserviços, fica mais fácil de você fazer esse processo de escalabilidade. Né? E aí vamos ver algumas características, tá? Ou seja, são serviços pequenos, de granularidade fina, ou seja, ele não deve atender muita coisa, tem que ter uma granularidade fina, diferente, né, do oposto, que seria a granularidade grossa, que atende ali um monte de coisas. O escopo de atendimento do microserviço tem que ser menor. E aí a gente tem alguns princípios, né? O primeiro, que é o Single Responsibility Principle, que é o S do Solid, tá? A gente ainda vai falar sobre Solid no curso, mas ele é o S do Solid. O Domain Driven Development, o Bounded Context e a questão do gerenciamento independente, ou seja, cada microserviço é independente um do outro. Vamos primeiro falar sobre o princípio de responsabilidade única. O princípio de responsabilidade única, a gente já falou indiretamente quando a gente falou de boas práticas em outras aulas. Não sei se vocês estão lembrados que eu citei um exemplo assim de um service que era Decent Service. E aí aquele cara ali tinha a responsabilidade de matricular aluno, tinha a responsabilidade de cadastrar aluno, tinha a responsabilidade de alocar um aluno numa turma, ou seja, uma coisa de baixíssima coesão, né? E altíssimo acoplamento, porque aquilo ali fazia um monte de coisa. Então, o princípio de responsabilidade única é que você deve, ao máximo, reunir funcionalidades dentro do seu microserviço que só mudam pelas mesmas razões. Eu tenho um microserviço aqui que é, por exemplo, para cadastrar a nota fiscal. Então, esse cara aqui, se porventura eu estou fazendo uma manutenção em venda, agora eu tenho também alterar o microserviço de cadastrar a nota fiscal. Não, peraí, mas eu não alterei nada no processo de cadastrar a nota fiscal. Mas é porque eu estou tendo que alterar lá por causa disso. Então, nessa hora, a gente tem que chegar e estralar a ideia e dizer, opa, peraí, se eu estou alterando uma coisa aqui e refletiu ali, então é porque esse negócio aqui não está com uma coesão muito boa, não. Vamos tentar refatorar aqui para fazer com que esse método, provavelmente, que está lá na parte, ou esse serviço que está lá na parte de nota fiscal, ele deveria estar aqui em vendas. Alguém criou lá e eu estou fazendo uma alteração em vendas, mas na realidade, por causa dessa razão da alteração de vendas, né, eu estou mexendo nisso e a consequência é alterar uma coisa em nota fiscal.
Então, peraí, faz sentido, porque a responsabilidade do componente lá de nota fiscal é para tratar de nota fiscal. Então, tem algo errado aí nessa história. Tá? Um dos mais importantes, para não dizer o mais, é a gente entender esse conceito de bounded context. Tá? É um conceito que vem aí do Domain Driven Design, mas o bounded context, ele é o principal, não é que é, na realidade, as bordas, o contexto bem definido ali, o contexto limitado. É a partir dele que, se ele for mal definido, você começa a gerar baixa coesão, você começa a misturar. Imagine o seguinte, ó, que eu tenho aqui um sistema que tem a parte de suporte, tá? Aí eu tenho aqui, ó, tem um ticket, eu tenho defeitos, eu tenho uma série de coisas aqui que estão desse lado. E eu tenho a parte de vendas. Isso está no mesmo, supondo, no mesmo domínio de negócio, ou seja, uma empresa onde ele tem a parte de vendas, ele tem a parte de suporte. Então, se você for modelar na ótica do negócio da empresa, ela tem o contexto de vendas e o contexto do suporte. E você conseguir definir, ó, esses limites aqui, esses boundaries aqui, para poder chegar e dizer o seguinte, cara, eu vou pegar essa parte de suporte e vou jogar no microserviço, né? Então, tudo que está relacionado a suporte vai ficar naquele projeto, e a parte de vendas eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter que ter cuidado, porque às vezes a gente quer levar... Note que tem algumas coisas aqui, ó, que são comuns. Então, por exemplo, o cliente é comum, o produto é comum, a gente vai discutir isso mais na frente. Porque na hora que eu tenho isso aí no monolito, no mesmo banco de dados, aí, minha amiga, eu estou em casa, porque eu tenho um único projeto, eu tenho lá o product, eu tenho lá a minha tabela de clientes, e isso está no mesmo domínio, no mesmo pacote de domínio. Quando eu quiser fazer um relacionamento, por exemplo, no ticket, para colocar lá, no caso do JPA, um many-to-one para customer, eu coloco sem nenhum problema. Agora, se porventura eu deixo no sales context o customer, e aí quando eu quiser colocar lá no suporte a entidade, e aí, como é que eu vou fazer para poder sincronizar esses dados? Esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar, porque alguém vai ter que ser o master dessa minha informação, ou seja, ou talvez aqui, ó, um outro caminho era pegar esse cliente e transformar em um terceiro microserviço, né? Que seria, na realidade, colocaria uma outra fronteira aqui, mas mesmo assim não me tira o problema de eu ter que replicar essa informação para os outros. Porque uma das boas práticas, das quais muitas vezes a gente não consegue pelo fato de estar migrando monolito para microserviços, é que cada microserviço tem o seu próprio banco de dados. A gente vai ver. Tá? Então, é muito importante isso aqui, dentro dessa transição de desenvolver aplicações para microserviços, não ultrapassar a fronteira do bounded context, porque senão começa aqui é onde você tem o conceito de coesão, né? Peraí, o meu bounded context são os limites da minha alta coesão. Se eu começo a trazer coisas para dentro do suporte que são de sales ou de outras coisas, eu estou diminuindo minha coesão, porque eu estou começando a bagunçar o negócio. Eu estou tirando o contexto dele, tá? Então, o bounded context é o contexto bem definido, aonde a partir desse domínio, eu vou tirar os serviços que vão estar, em geral, vinculados com essas entidades. Então, provavelmente, no Sales Context, é onde eu vou ter o cadastrar oportunidades, é onde eu vou andar, por exemplo, no funil aqui do pipeline, né? É onde eu vou ter a parte de gerenciar territórios. Eu não posso botar, por exemplo, gerenciar territórios aqui no suporte, tá? Porque isso seria um problema, porque eu estaria, na realidade, pegando e diminuindo a coesão desse cara, porque ele está coeso ali, ó, só tem coisas de suporte. O outro está coeso, ó, só tem coisas de vendas. E aí, se eu começo a misturar, aí é que vem a bagunça, diminui o acoplamento, diminui a coesão, aumenta o acoplamento, diminui a modularidade, dificulta a minha manutenção, a minha manutabilidade, e aí por aí vai. Não é? Então, importante definir uma abordagem reativa de design ou mesmo evolução dos serviços atuais. Importante para definir uma abordagem reativa, né? O que é uma abordagem reativa? A gente vai ver uma das técnicas aqui, que é o achatamento de monolito, onde a gente vai criando microserviço e diminuindo o monolito. E aí, quando você vai avaliar o monolito, para chegar e dizer assim, eu vou transformar essas partes aqui em microserviços,
o primeiro, o V0, é você pegar o seu domínio e traçar essas fronteiras aí do Bounded Context. Se você não fizer isso e começar a ir fazendo, porque tudo nasce do domínio. A ideia é vir os services a partir do domain. Ou seja, eu tenho que ter minha base própria, vou ter que ter meu domínio, então eu preciso fazer essa avaliação com muito cuidado. Tá? Então, quando a gente tem no nosso monolito, a gente tem pacotes, os folders, a gente busca usar, né, os módulos, a gente busca usar ali estruturas que mantenham coesão entre si. Tá? E aí, só um pouquinho. Parece que ele escolhe na hora do... Só um minutinho aqui, que Davi escolhe na hora do curso. Então, vamos lá. Vamos comparar aqui o monolito com o microservice. Tá? Então, como eu falei, né, é um trem. É um trem onde você tem todos os vagões acoplados e quando você tem um microserviço, aí é como se eu tivesse agora soltado, né, dado rodas aí para cada um dos vagões. E aí, na realidade, você tem cada um de maneira independente, certo? Então, você agora tem cada serviço com o seu propósito e atuando de maneira independente. Independente, vírgula. Ele é independente no empacotamento, no gerenciamento, banco de dados próprio, mas não quer dizer que ele vai funcionar sozinho, não. Tá? Então, voltando à arquitetura do monolito, eu tenho um único projeto, né? Eu tenho um único elemento de deploy onde todos os componentes estão ali dentro. Agora, dentro da estrutura de microserviço, esse mesmo estrutura aqui, ó, Vicente, matrícula, notas e frequência, eu separaria, tá? A gente vai ver o que é o API Gateway lá na frente, mas eu separaria, eu tenho um load balance que vai jogar para o API Gateway, que por sua vez vai jogar para cada um dos microserviços. E cada um desses microserviços também aqui é para ter um banco próprio. Banco de matrícula, banco de frequência, tá? Para que ele possa exatamente escalar de maneira também mais fácil. E que também a gente possa atualizá-lo também de maneira mais fácil. Ou seja, é o princípio da independência, do gerenciamento independente. Eu sei que se eu der um alter table ali, eu só vou afetar o meu microserviço. Aquele banco de dados ali só vai afetar o meu microserviço. Tá? Então, isso é bem interessante porque você faz as coisas com mais segurança, né? Você está na realidade, opa, eu vou alterar aqui, eu sei que eu só impacto aqui. E aí, a diferença entre a questão do monolito é que a gente faz uma decomposição funcional, principalmente quando, dentre as estratégias, que é o que eu estou reforçando mais aqui, de pegar um monolito e transformar ele em microserviços. Tá? Então, essa decomposição funcional, que são esses microserviços aqui até o N, vai ser o conjunto de bounded contexts, ou seja, de contextos bem definidos, que eu consegui enxergar. Ou, muitas vezes, como a gente já colocou também em outras aulas, muitas vezes eu posso chegar e dizer o seguinte, cara, eu vou deixar boa parte desses componentes aqui no monolito, mas o meu principal problema de escala é discentes e notas e matrícula. Pronto, eu vou criar microserviços para esses três, e o resto eu vou deixar no monolito mesmo, porque para mim não é um problema de escala, para mim não é uma situação que é uma coisa mais departamental, eu não tenho muito problema disso aí, então, mas vamos supor que eu faça uma decomposição funcional completa, então eu vou ter os microserviços aqui de discente, de nota, de matrícula e por aí vai. A diferença, ó, quando eu tinha lá no monolito, eu jogava tudo nos nós. Agora, eu vou ter cada nó, tá? O microserviço de aluno, que vai ter a sua separação como se fosse um monolito, apresentação, negócio, dados, MVC. Vou buscar aqui alta coesão, vou buscar aqui baixo acoplamento, vou fazer todas as coisas que eu fazia, que sempre se fez na engenharia de software, mas agora eu vou fazer num contexto menor, fazendo aquele serviçozinho ali. Então, é uma coisa mais fácil de controlar, porque o código não vai crescer de maneira tão indiscriminada. Então, a parte de notas, matrícula e por aí vai. Né? Então, aquilo que eu tinha dentro de uma caixa, componentes aqui que se comunicavam, agora vão ser independentes. Tá? Independentes, como eu falei, no sentido de empacotamento e deploy banco de dados. Mas, naturalmente, eles não serão independentes quando a gente pensa no call graph, quando a gente pensa no gráfico de dependência de chamadas. Porque, muitas vezes,
para que um determinado serviço funcione, isso vai ser muito utilizado. Para que um determinado serviço funcione, ele vai chamar outro. E aí vamos supor aqui, ó, um determinado processo aqui chama o serviço Y, que chama o L, eu chamo o M. Então você tem uma interdependência entre serviços que tornam o gerenciamento disso muito mais complicado. Tá? O gerenciamento disso aqui é muito mais complicado. A gente vai ver ferramentas mais lá para frente, mas é muito mais complicado, porque antigamente, imagina aí o problema. Ó. Vamos refletir sobre o problema. Quando isso aqui é no monolito, você sabe que uma determinada, supondo que isso aqui seja um processo de matrícula, certo? Aí ele chama aqui o de matrícula, que chamou aqui o de discente. E aí você tem, na realidade, um processo que você precisa acompanhar o log dele. Em determinado momento aqui, deu um erro. Aí, olha só que uma coisa simples, que é um log, do monolito era beleza. Você sabe que se ele entrou numa instância e foi atendido por aquela instância, no log da instância vai ter toda a sequência daquela thread que está atendendo aquele seu serviço. Mas e agora, com o seu serviço distribuído? Que a sua matrícula chama um serviço que chama outro. Então, um pedaço da matrícula rodou aqui, outro pedaço rodou aqui, outro pedaço rodou aqui. Como é que danado você vai buscar esse log? Claro que tem técnicas, formas que eu vou mostrar. São problemas já antigos. Mas entende que é mais difícil? Né? Entende que no monolito isso é bem mais fácil? O cara vai olhar lá o arquivo, no caso do Tomcat, um Catalina.alt da vida, e vai estar tudo lá, tudo bonitinho. Aqui não, aqui você vai ter um único processo agora, despejou log em vários cantos. Tá? Mas por quê, né? Então, por que a gente usa isso? Os deployments e rollbacks são mais rápidos e simples, certo? Eu consigo, na realidade, usar o framework, ferramenta ou linguagem certa. Muitas vezes, principalmente um outro problema também do monolito é o seu gerenciamento de bibliotecas. Às vezes, para uma determinada coisa, eu boto uma biblioteca e ele vai aumentando cada vez o projeto. Aí eu preciso, rapaz, eu só preciso aqui uma geração aqui de PDF para isso. Aí o cara bota o iTest para usar em 2 funcionalidades, mas aí ele agora entrou no projeto como um todo. E aí quando você vai ver suas dependências, já está gigante, cheio de libraries, um build gigante, um pacote já quase 100 MB, né? Porque ele tem um monte de coisa ali que você não consegue decompor, é tudo junto. E, por exemplo, me permite agora não ter a necessidade de uma linguagem só. Então, eu posso usar, vamos supor, Java para back-end, com Spring Boot, posso usar Python para um serviço de machine learning, data science, em geral, posso usar Scala se o meu problema que o meu serviço quer resolver é feito de maneira mais funcional, e aí eu tenho essa liberdade. Obviamente que quando se defendia no início, dizia assim, não, cada um defende sua stack. Há vários exemplos de empresas que se escuta, e de eventos, de podcast, né? Eu conheço cases de várias, aonde no início, quando era uma coisa muito moda, e dizia o seguinte, cada time define sua stack. E aí depois, com um processo natural de mudança de time, isso aí começou a virar uma bomba, porque, na realidade, o camarada, quando ia ver, tinha um microserviço lá em Go, e só tinha, na realidade, 3 pessoas daquele time que entendia de Go, e aquelas 3 pessoas muitas vezes não estão mais, e aí você tem que... Né, é importante ter alguma padronização tecnológica, não quer dizer, no caso do monolito, você é obrigado a fazer tudo na mesma linguagem. No caso de microserviços, você tem essa liberdade. Agora, é sempre bom usar essa liberdade. Então, vamos supor, se você vai usar uma linguagem funcional, não, eu quero usar Scala, Clojure e tal, escolhe uma. E vamos ficar aquela ali, ó. O meu problema é esse, tá? Ou muitas vezes até, muitas pessoas estão querendo também alguma coisa, até escolhem Kotlin, por exemplo, para resolver alguns problemas, apesar de que o Scala é muito mais para problemas funcionais. Maior resiliência, então você isola as falhas, é mais fácil. Opa, falhou aquele pedaço ali, beleza, boa parte aqui continua funcionando, mas falhou aquela parte ali. Então, você não tem aquele problema do trem, onde o trem pegar um vagão pegar fogo e o trem tem que parar. Não, e você melhora a disponibilidade, né, se a sua arquitetura for desenhada corretamente. Vou falar um pouquinho de história. Então, esse negócio começou a ser discutido lá em 2011, certo? Lá, em 2011, eu começaram a ter as primeiras discussões sobre microserviços em um evento de arquitetura da Itália.
Depois, em maio de 2012, começa a surgir a definição. Peraí, até então era uma ideia, depois os caras começam a colocar como microservice mesmo. Aí James Hill apresenta um estudo de caso, né, esse Java The Unix Way. A gente vai entender por que The Unix Way. E aí, em setembro de 2012, esse Fred George apresenta o Microservice Architecture, e a coisa foi, em 2014, não está aí, mas em 2014, Martin Flower coloca todas as características da visão dele de um microserviço, e aí a coisa começa a ganhar corpo, né? Nem é, digamos assim, tão velho, mas também não é tão novo. Acho que a coisa começou mesmo a tomar mais corpo aí nos últimos 5 anos. E aí, o que é essa questão do The Unix Way? É que se você olhar, tá, a forma que o Unix é modularizado, você pode fazer um paralelo como um microserviço. Isso aí é um comando para contar palavras. Vamos supor, você coloca um arquivo de dicionário, você tem várias palavras ali que podem estar repetidas, e aí o primeiro cat test.txt, ele só faz jogar na saída as palavras. Aí você tem o pipe. O pipe é você está chamando, né? O resultado daquele ali vai dar entrada no próximo. Aí esse outro agrupa em quantidade de palavras e conta elas. E o outro, ele ordena, só que o que agrupa só agrupa, ele não faz outra coisa. Ele tem uma coesão aí. Amigo, meu trabalho é contar palavras. Me dê aqui uma lista e eu conto palavras e digo para você quantas palavras tem. Não, mas ordene e faça não sei o quê. Meu amigo, meu trabalho é contar palavras, certo? Você quer ordenar? Chama aquele outro microserviço, na verdade é um comando de shell aí, né? Mas chama aquele outro cara ali, que a especialidade dele é ordenar, tá? Tudo que tem respeito a ordenar, se eu quiser mudar a ordenação, eu vou mudar no sort. Se eu quiser mudar coisas sobre agrupamento de palavras, eu vou mudar no Unix. Se eu quiser mudar coisas sobre jogar para saída padrão de leitura, eu vou mudar no cat, tá? Mas eu não vou ficar jogando no cat e agora vou adicionar um atributo para que o cat conte palavras e ordene. Não. A responsabilidade dele é pegar um conteúdo e jogar na saída padrão, tá? Então, princípio de responsabilidade única, você está aqui, você faz isso, beleza? Então, eu tenho aqui esse meu contexto bem definido. Por que não usar isso para as aplicações? Porque os caras começaram a pensar e dizer, pô, o Unix é tão legal aí na estrutura dele, modular, por que a gente não usa essa simplicidade dele para levar para as aplicações de software, né? Então, o desafio é que quando você vai abusando muito disso, né, aí você pode levar ao caos. Então, chega ali um cenário que se você não organiza esse negócio direito, você vai ver que você tem 100 e poucos microserviços para gerenciar e aí a coisa fica extremamente complicada. Então, vamos para a definição, né? A arquitetura de microserviços é definida como uma decomposição funcional de sistema em componentes gerenciáveis e de implantação independente. Então, se um serviço não tem um deploy independente do outro, ele não pode ser considerado um microserviço. A decomposição funcional significa um corte vertical, né? Aquilo que eu coloquei, você tem a sua aplicação e você corta verticalmente nos seus módulos. Com deploy independente significa que não há compartilhamento de estado entre os componentes e a comunicação ocorre via IPC, né? Interprocess Communication, ou seja, você vai ter que se comunicar via REST, você não pode instanciar uma classe, você não pode simplesmente instanciar um componente ou botar lá um auto-wired dele e achar que você vai estar ali se comunicando de maneira local, tá? Você vai estar se comunicando de maneira remota. E aí algumas características do deploy independente, né? Essa característica ela habilita a separação e evolução independente, tanto do seu código, quanto da sua stack de tecnologias, quanto da escalabilidade. Então, eu posso agora, como eu falei antes, então vamos voltar para o problema. Eu tenho um sistema acadêmico onde o meu problema é matrícula. Vamos supor, a matrícula é onde eu tenho mais carga. Aí eu preciso escalar. Mas o meu monolito para rodar precisa de... para rodar bem o monolito, precisa de 5 GB de RAM, por exemplo, no servidor de aplicação. E aí eu quero agora escalar minha matrícula. Para escalar minha matrícula, eu vou ter que criar um monte de instâncias réplicas do monolito. Não é?
Ao passo que se eu tivesse essa matrícula em um microserviço, eu provavelmente poderia utilizar tecnologias melhores para aquela matrícula do que ficar preso ao monolito, né? Coisas que otimizassem mais o processo de matrícula. Eu poderia fazer um ambiente específico para essa questão da matrícula e eu poderia tratar só aquilo ali, né? Então, eu tenho liberdade de tecnologias, eu tenho a liberdade de fazer uma escalabilidade específica para esse processo, tá? E, como, por exemplo, nós fizemos, né? Nós fizemos isso aí no SIG-Educ. Então, a independência do deploy, do microserviço, faz com que eles possam ser atualizados independentemente no ambiente de produção e não afetem toda a aplicação. Quando você tem o deploy do monolito, você joga tudo junto. Tá aqui, ó. Cada figurinha dessa aqui é um componente. Tá? Você está aqui e cada caixinha dessa aqui é um nó. Então, você escala via múltiplos servidores. Né? Quando você tem a arquitetura de microserviço, aí você pode... Cada serviço desse aqui, na realidade, é um nó, né? Ou um container, ou um pod, dependendo de como você estiver usando só Docker, vai ser um container. Se estiver usando Kubernetes, vai ser um pod. Ou se você estiver usando direto na máquina virtual, vai ser um container de um servidor, um Tomcat, alguma coisa do tipo. A novidade, hoje em dia, nem tanto, mas mesmo quando surgiu, quer dizer, hoje em dia absolutamente não é, mas mesmo quando surgiu, não podemos afirmar que o estilo de arquitetura do Microservice é novo ou inovador. Ele volta ao princípio do design do Unix. Mas achamos que muitas pessoas não consideraram suficientemente as suas possibilidades, né? Então, é aquela história, do mesmo jeito que a gente vai olhar, não, o Ajax é uma grande novidade. Não, já tinha, o cara só juntou as coisas ali e tal. Microservice, o estilo da arquitetura também não é algo extremamente inovador, né? O Unix já fazia isso. Mas aí a questão é só aquele estilo, aquele novo olhar. A inovação ela vem muitas vezes com um novo olhar. Não, agora vamos usar isso para desenvolvimento agora das minhas aplicações corporativas, que até então a gente nos preocupava muito com isso. E uma das características para a gente ir para o mono, né, mono to micro, é o Strangler Application, ou seja, estrangulamento de monolito, que é você tem um monolito, aí você vai definindo, né, aí é que vem a importância da definição de um bounded context. Você vem, eu vou definir agora, eu vou extrair, né, vou fazer uma decomposição via extração, vou extrair essa parte e criar um microserviço. Aí eu vou cada vez mais diminuindo o meu monolito. Cada vez mais eu vou diminuindo o meu monolito e vou criando um microserviço. Até que eu chego a um ponto, se for o caso, posso manter também alguma parte aqui do monolito, aonde eu tenho. Enquanto isso, você tem a coexistência dos dois. O grande desafio aqui é você ter uma decisão de design no início, se você vai ou não no início, enquanto você tiver... Você tem duas possibilidades de fazer aqui. Ou você já vai separando o banco de dados aqui, tá? E aí você vai ter provavelmente que tratar replicações desses dados, ou você vai criando microserviços apontando para o banco de dados atual, e no momento que você for matando coisas no monolito, você pode ir portando para o banco de dados próprio. Isso aí vai ser uma questão também que vai ser importante nessa estratégia, né? Onde vão estar os dados. E aí algumas características: componentização através de serviços, produtos e não projetos, smart endpoints e formas simples de comunicação, governança descentralizada, dados descentralizados, você tem que ter alto nível de automação, design para falha e design evolucionário. Componentização via serviços, né? O que é um componente? Componente é uma unidade de software que você pode substituir ou atualizar ele independentemente. Então, quando você tem ali uma injeção de dependência, você coloca um determinado componente lá no Spring, por exemplo, você põe um auto-wired, você esperando um logger, né? Eu posso ali injetar, por exemplo, vários tipos de logger. Posso substituir, posso tirar, então isso não deixa de ser um componente. Bibliotecas são coisas que eu ligo no meu programa, que eu faço o linked, né? Então, no caso da plataforma Java, é um jar que eu vou acoplar no meu class-path, usando carregamento dinâmico de classe. No momento que eu for usar aquilo ali, ele vai carregar aquilo, mas ele está junto comigo. A biblioteca ela é acoplada no meu projeto, certo?
eu chamo ela tudo como função em memória. Já os serviços são componentes out of process, ou seja, eles estão fora do processo, tá? E eles se comunicam usando algum tipo de componente. Antigamente, até pouco tempo, praticamente os serviços todos a gente fazia o quê? Usando SOA, né? Usando SOAP. Antes do REST entrar, a gente usava muito SOAP, que era o SOA, Service Oriented Architecture. Então, você usava XML, usava o SOAP como protocolo de comunicação, era uma arquitetura orientada a serviços, isso já existia. E aí esse negócio foi morrendo, diminuindo a complexidade, e hoje em dia continua sendo orientado a serviços, mas eu não tenho mais SOAP, eu uso o REST, ou gRPC, né? Mas o padrão tem sido o REST. E, na realidade, a minha continua sendo orientada a serviços. Então, o microserviço é uma mistura de componentes e serviços. Ou seja, eles são componentes, não são bibliotecas, eu não vinculo aquilo ali dentro da minha aplicação, mas eles são serviços que devem ser independentemente deployáveis, né, implantáveis. Produtos e não projetos. Né, você pode ter um projeto que passa vários produtos. Não faz sentido nenhum eu ter um microserviço que atenda mais de um software, mais de um produto. Até porque o meu balde de contas seria um mundo de coisas, né? Eu não tenho um contexto bem limitado. A minha coesão iria lá para baixo, porque eu estou misturando as coisas. Então, na realidade, o microserviço não usa esse modelo, ele sempre faz parte ali de um software, de um produto, tá? Não necessariamente é um projeto que pode envolver vários softwares. Esse microserviço aqui atende a sistema XYZ, ele pode ter um contexto bem definido, né? Por exemplo, a gente tem um microserviço que recebe log. Beleza, os projetos chamam ele, mas ele só faz log, ele só recebe log. Tem um microserviço que trata de comunicação com entes externos, como SMS, para o Firebase para fazer push notification. Ele tem uma função bem definida ali, ele trata de comunicação. Os outros chamam ele, tá? Mas eu não posso, por exemplo, pegar um microserviço que cuide da educação, da saúde e tal, de tudo junto ali. Então, na realidade, produto e não projeto. Os protocolos de comunicação são simples, como eu falei, morreu a questão de SOAP, orquestração de serviços, WS Choreography, isso não existe também mais no mundo de microserviços. BPEL, né? Todos aqueles protocolos ali naquela época de web service. Então aqui é o seguinte, protocolo primeiro, HTTP é o padrão, e a forma também, em geral, padroniza REST. Você pode usar o gRPC, que foi outro protocolo criado pelo Google, mas em padrão, use REST. E aí eu tenho duas formas dos microserviços se comunicarem, ou via request response, que é o padrão, usando HTTP, ou seja, um vai chamar o outro através de chamadas HTTP normal, que você pode fazer isso usando REST template, ou você pode fazer isso usando, por exemplo, retrofit, que a gente vai ver aqui no curso. A gente tem feito preferencialmente usando retrofit, fica um código mais organizado, que ele traz ali toda a questão REST para você. Ou você pode fazer isso via um modelo Publish Subscriber, quando você quer uma comunicação mais assíncrona. Né? Aí você tem aqui um microserviço, nesse caso aqui o Origin, que ele vai publicar uma informação em uma fila, em uma queue, tá? Nesse caso aqui, ó, queue A e queue B, e esse cara, cada microserviço que tiver interesse de receber essa informação, ele se inscreve, que é o Design Pattern Observable, né, que a gente viu. Então, ele se inscreve para receber notificações e quando tem coisas publicadas aqui nessa fila, aí eles vão receber essa informação. Tá? Nós iremos também ver no Rabbit no curso. Na prática, essa figura aqui ela não está 100% correta, porque no Rabbit você sempre publica em um cara chamado Exchange, e é a partir do Exchange que eles passam para a Kiwi, ou para os Topics. Tá? Depende do type do Exchange. Mas aqui é meramente ilustrativo, então não tem problema, mas mostra algo que é a comunicação assíncrona entre microserviços, que é também extremamente utilizado, principalmente por esses dois players, né? O Rabbit que está aqui, mas o Apache Kafka. São os dois mais utilizados no mercado. Governança descentralizada, então, quando eu tenho a consequência de uma governança centralizada é a tendência da padronização tecnológica. Então, opa, aquele projeto ali, tudo junto, então eu padronizo o projeto único, linguagem tal, só pode usar isso,
fico preso àquela versão da linguagem, porque se eu atualizar aqui, o meu app server também está vinculado a isso, tal. Então, quando eu começo a separar isso, né, nos microservices, o que é que eu preciso padronizar? A minha comunicação é HTTP, meu formato é JSON, por exemplo, o XML praticamente não se usa mais. Posso padronizar o REST como um mecanismo, tá? Mas eu também posso usar o gRPC, e eu não preciso padronizar a minha stack. Eu preciso, na realidade, eu diria que você precisa padronizar um stack de stacks. Você chegar e dizer o seguinte, cara, por exemplo, como nós fizemos o seguinte, se você quer usar para um serviço de data science, vamos usar Python. Ah, não, é um serviço de back-end, vamos usar Java. Né? Você quer aqui o de front-end, vamos usar esse aqui, vamos usar o Angular. Tá? Mas, em determinado momento, se a gente chega e diz, pô, você tem um problema aqui, cara, que isso aqui, usando o Go, seria a melhor forma de resolver. Beleza, vamos criar um microserviço em Go para isso. E vamos resolver esse problema. Né? Os dados descentralizados, cada microserviço pode utilizar também a tecnologia de persistência que melhor lhe convier. Então, eu tenho um microserviço de busca de alunos, busca de pacientes, um exemplo. E aí, aquele meu coisa ali, cara, é melhor eu armazenar essas coisas aqui no Elastic. Não é? É melhor armazenar no Elasticsearch, porque para o meu problema é o meu melhor mecanismo de armazenamento. No monolito, você diz, não, mas eu não posso fazer isso, qualquer outro, depende disso aqui, tal. Você diz, não, mas aqui, quem manda aqui no meu armazenamento sou eu, os outros vão me consultar aqui as informações. Tá? Então, você tem essa possibilidade de dados. Lembrando que distribuição de dados lembra replicação. Lembra você ter que tratar essa informação, principalmente em situações onde você faz isso em tabelas que são entidades fortes, né? Entidades onde muita gente se relaciona com ela. E aí você precisa garantir a consistência dessa informação. Infraestrutura automatizada. É importantíssimo que você tenha um CI/CD, que você tenha um pipeline para poder fazer esse deployment de maneira mais automatizada. Né? Porque, senão, você vai ter que ficar atualizando manualmente dezenas ou centenas de microserviços. Vamos dizer dezenas, né? Centenas, mas você tem várias aí empresas que têm centenas de microserviços. Então, quando você tem a fragmentação na arquitetura de microserviços, sua infraestrutura de construção ela tem que ser automatizada. Design tolerante a falhas. Então, o microserviço deve ser tolerante a falhas. Então, se o microserviço falhar, né, você tem que pensar nessa estratégia, tanto que, não sei se você já ouviu falar, mas existe uma área chamada Chaos Engineering, que é exatamente você buscar simular o caos de um determinado sistema e ver como é que ele se comporta, derruba um aqui, suba outro ali e tal, pega um shard, derruba um shard, sobra o outro tal, para poder ver, simular o caos antes dele acontecer. Design evolucionário, você deve fazer as mudanças de maneira mais branda e publicando, evitar, na realidade, grandes mudanças, publicar uma coisa que mexeu abruptamente, então sempre tente. Isso também acho que no próprio monolito é interessante, isso é a estratégia para qualquer produto, você buscar ao máximo fazer incrementos menores nas suas releases, nas suas versões. As desvantagens é que você há naturalmente uma maior complexidade no desenvolvimento. Para ser utilizado eficientemente, você tem que ter um bom nível de automação e você tem que lidar com vários problemas complexos de gerenciamento de dados, tá? Mas é ideal para aplicações do tipo SaaS que você precisa escalar, não tem outro cenário, né? Então, agora imagine aí você gerenciar isso. Penca de microserviços, chamadas interdependentes um do outro, North List, ou seja, negócio completamente difícil de você gerenciar. Você precisa de ferramentas para isso. Tá? Ferramentas e alguns padrões. Então, vamos falar de alguns deles. O primeiro, eu vou citar aqui algumas soluções, apesar de que lá para frente do curso, quando tem a parte de cloud, do Spring Cloud, a gente vai mostrar alguns deles. Mas se você tem centenas de microserviços, você precisa ter um repositório, você precisa ter um registro desses microserviços. Do mesmo jeito que na plataforma J2EE existe o JNDI, né?
E quando você quer, por exemplo, né, não muda muito, um EJB naquela época é um componente distribuído. E quando eu queria buscar um componente, supondo que fosse esse account service, fosse como EJB, eu ia lá no meu JNDI, dava um lookup nele e ele me recuperava essa informação. Então, eu tenho que ter um registro de microserviços. Não é mais a mesma coisa, não tem um componente daquela ótica de RPC, né, de Remote Procedure Call, não tem mais isso. Porque antigamente, com o Corba, com o EJB, você fazia um lookup e ele entregava um proxy, na realidade você tinha um protocolo ali, que era do RMI e tal, que fazia aquelas coisas acontecerem. Agora é bem mais simples, é tudo HTTP, é REST e tal. Mas eu preciso ir em um canto ainda buscar os meus serviços. Eu tenho um monte de serviço aqui, eu tenho que ter um catálogo de serviços. Então, existe um serviço. Na realidade, esse Netflix OSS é um conjunto de projetos open source da Netflix, que ela experimentou problemas para resolver esses problemas no decorrer do tempo, com a sua experiência de microserviço, e ela foi e deixou os projetos open source. Um dos que é usado para fazer registry é o Eureka, Netflix Eureka. O Eureka tem a função de eu pegar um microserviço e registrar no Eureka, e o outro, quando quiser usar, ele vai lá e busca no Eureka. Então, ele é uma base de registry de microservices. O outro padrão, que é extremamente importante, é um padrão design pattern de Microsoft Design Patterns, chamado Circuit Breaker. O que é um Circuit Breaker? Imagine a seguinte situação: eu tenho um serviço 1, que chama o serviço X, o serviço N e o serviço Y, tá? Para poder fazer uma determinada coisa. Aí esse serviço Y aqui, ele começa a apresentar uma lentidão exagerada, certo? Ele precisa, vou dar um exemplo que já passamos por isso. Ele precisa mandar um e-mail e, por algum motivo, naquele momento ali de carga, o servidor SMTP estava respondendo num delay muito maior. O que é que acontece? Se esse cara passa a responder muito lento, aí vem a cascata. Ó, esse aqui está esperando por esse aqui está esperando por esse aqui está esperando por esse. O que vai acontecer é uma cascata de timeouts, certo? Uma cascata de timeouts. E todos esses caras aqui, não é? Se o modelo não for um modelo, mesmo no modelo de Event Loop, né, quando a gente for olhar, o modelo padrão de atendimento de requisições é via multithread. Quase todos os servidores trabalham via multithread. Alguns via assíncrono, usando o modelo de Event Loop, mas eu tenho um thread pool também aqui por trás nesse modelo de Event Loop, modelo mais assíncrono. O que acontece é que você tem um limite aqui. Essas threads vão começar a ficar todas ocupadas, não é? Porque você está chamando requisição e você não está fluindo. Porque ó, esse cara chamou esse chamou esse chamou esse. A thread aqui está esperando a resposta dessa. A thread daqui está esperando a resposta daqui. E a thread daqui está esperando a resposta daqui. Como esse cara aqui atrasou, aí ele vai dar um delay, vai ficar ali 3 segundos para responder e a requisição está chegando. Pega a requisição aqui. Aí vai começar a enfileirar thread aqui, enfileirar thread aqui, enfileirar thread aqui, porque quem estava enfileirando na realidade era esse cara. Então, isso aí, os seus servidores vão subir de processamento, o load average, né, no Linux vai lá para cima, vai atrapalhar o processo como um todo. Se seu microserviço faz 3 coisas e é uma dessas coisas que está lento, as outras 3 também, as outras 2 vão ficar lentas. E aí o que é feito? É feito um circuit breaker. O circuit breaker funciona da seguinte maneira: quando o circuito está fechado, é tipo um interruptor. Né? É tipo um interruptor. Quando o circuito está fechado, quando você usa um circuit breaker, que na realidade é esse cara aqui, ó. Tem outros, tá? Mas o Hystrix, que é o do Netflix, é quando você usa, você acopla ali na sua aplicação Spring para poder fazer circuit breaker. O que é que ele faz para você? Você define ali um método de falha, e se aquela aplicação ele começar a notar, por exemplo, aqui, ó, ele notou que esse cara aqui estava falhando, Aí você diz, Gleitz, então ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente dar um resultado? Não. Ele vai retornar erro. O objetivo aqui é evitar o timeout, certo? Ou seja, o objetivo aqui é evitar a cascata de timeout. Não é eu simplesmente vou desligar.
eu desligo aquele circuito. Está off. Circuit breaker é esse, amigo. Tchau, essa chamada está desligada. Aí ele dá rapidamente ele dá o erro. Ele não vai esperar o timeout. Ele vai dar o erro na hora. Ele deu erro. Está com erro, está com erro, está com erro. Meu objetivo aqui é tirar a cascata do timeout. Tá? E aí eu tenho aqui, ó, um processo. Ele que vai cuidar disso. Aí aquele serviço vai voltando ao normal, aí ele fica fazendo um retry. Ele, deixa eu ver, o circuito está aberto, o circuito está aberto. Então eu falhei, o circuito está aberto, está falhado. Aí eu vou vendo aqui, eu vou testar até a coisa começar o serviço me responder. Aí, opa, o serviço está respondendo agora, eu fecho de novo o circuito. Se porventura começar a falhar, eu vou, se falhou mais que eu vou abrir de novo o circuito. É a ideia do disjuntor. E, rapaz, desliga esse negócio aqui, vai pegar fogo, está atrapalhando tudo. Puf, desliga o disjuntor, aquele negócio ali não vai chamar mais e eu não vou ter mais... Ah, mas o meu serviço vai ser atendido? Não, vai dar erro, mas não vai dar uma cascata de timeouts, tá? Fique claro, o circuit breaker é para evitar cascata de timeouts. O API Gateway, que não é um problema. Como é que os clientes acessam o microserviço? Porque eles vão estar em vários cantos. Eu tenho, por exemplo, no Kubernetes, eu tenho uma penca de microserviços em vários cantos, ou mesmo que não fez no Kubernetes, eu tenho, por exemplo, que seja cada um em um Tomcat, ou cada um em um processo Java do Spring Boot, e aí eu quero chamar, então, 100 microserviços, eu vou ter que estar sabendo da URL de cada um, eu vou ter que entender do endereço da porta de cada um. Não, peraí, meu amigo, não dá não, peraí, eu vou chamar um cara que vai responder isso para mim, e ele vai me rotear para cada um desses. Só que o API Gateway, fazer isso seria só uma espécie de API Proxy. O API Gateway, ele pode me dar load balance, que o Proxy também daria, mas eu posso colocar rate limit, que é muito importante quando eu não quero... eu quero evitar flood, né? Eu quero evitar um conjunto de requisições que podem gerar um DOS do meu serviço, quero evitar floodar o meu serviço, ou eu posso também até fazer segurança lá, eu posso centralizar, deixar todos os meus microserviços só numa rede privada, não expor eles, colocar só num cluster, e a minha autenticação, vou checar se aquele, por exemplo, se o meu authorization, né, pode ser Basic, Beer, pode ser vários, se está válido ou não está. Eu posso fazer isso no meu API Gateway e aí eu faço a chamada internamente a partir do API Gateway. Também posso aqui centralizar o meu Access Log, Error Log, que tudo vai passar por ele. Uma outra variação do padrão API Gateway é o que, não sei se já ouviram falar, que é chamado Backends for Frontends. É quando eu quero pegar e botar um API Gateway para cada tipo de aplicação. Então, eu tenho, por exemplo, a minha aplicação web, eu tenho um API Gateway para ela, com regras específicas de redirect para ela. A minha mobile app, por exemplo, onde eu tenho também um API Gateway para ela. E aí, as aplicações de terceiros, em geral, são minhas APIs públicas. Tá? As minhas APIs públicas, que eu disponibilizo a integração do meu sistema, tem um outro API Gateway. Então, eu não misturo as coisas. Esse padrão aqui é chamado Backend for Frontends. Uma outra coisa, e que eu já falei aqui várias vezes, é a danada da replicação de dados. É um problema extremamente crítico quando eu trabalho com microserviços. Tá? E existem algumas ferramentas para isso. Não, naturalmente, o tempo não permite que a gente entre em detalhes, mas uma das mais utilizadas é o Debenzo. Debenzo, que é que ela faz, né? Ela lê os logs. No caso do Postgres, por exemplo, é o WoW log. É o WoW log, que ele pega aqui, no caso do MySQL também, né? Então, ele lê os logs do MySQL, joga em uma Apache Kafka, por exemplo, ou um Rabbit, mas não sei se ele suporta o Rabbit, mas o Kafka tem certeza. Joga para cá e aí ele mesmo tem conectores. Eu posso colocar a regra aqui e dizer o seguinte, cara, observa a tabela de Vicente, a tabela de pessoa, e todas as mudanças que acontecerem na tabela de pessoa, joga para o meu broker. E aí tem uma fila lá que vai tratar disso. E aí você consome e grava nessa outra tabela aqui do Postgres, tá? Então eu não preciso ficar criando código para isso. Quem faz é o Debenzo. Isso é bom, porque na realidade eu trato isso a nível de infraestrutura. E minha tabela de pessoa, tabela de aluno, tabela de coisas que vão ser replicadas em vários sistemas, eu boto o Debenzo para fazer.
quem quiser se aprofundar sobre estratégias, recomendo esse livro. É bem pequenininho, tá? Dá para ler, eu li num sábado aí, é bem tranquilo, né? Bem pequenininho mesmo. Acho que tem umas 60 páginas, não sei, mas tem a versão digital, que é esse Migrating to Microsoft Database, e aí ele fala de várias estratégias aí para fazer isso. Um outro problema, como eu falei lá no início, é o Distributed Tracing, como é que você vai rastrear o seu log, não é? Porque o cara está num processo de negócio que agora envolve N serviços. Então, log aqui, log.info, né? Um exemplo aqui, log.info, 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 log.info. Mas quando eu estava no monolito, era tudo no mesmo processo, só uma classe chamando a outra. Agora, no microserviço, o negócio ficou mais complicado. É um serviço chamando o outro, tá? Aí, lá em 2010, o Google lançou esse projeto chamado Dapr, que era, na realidade, um início de discussão de como é que eu vou resolver esse problema. E ainda mais sabendo que aqui pode ser uma tecnologia, aqui pode ser Java, aqui pode ser Python, aqui pode ser Kotlin, né? Aqui pode ser PHP, por exemplo. E como é que eu vou resolver isso, né? E aí os caras criaram uma especificação, digamos, uma forma chamada Open Tracing, que é uma forma neutra, né, de você fazer instrumentação para Distributed Tracing, ou seja, logs distribuídos. Aí você tem bibliotecas aí para 9 linguagens, essas que estão aí, e também tem o Jagger. O Jagger, que é um produto que foi criado, né, pelo Uber, e depois foi disponibilizado como open source, que ele tem exatamente essa responsabilidade. Tá? Aí, qual é o problema? Aí vem a última coisa aqui para a gente fechar, entender aí esse moído de coisas. É que para você ter um ambiente cloud de Microsoft, você precisa acoplar um monte de coisa. Eu quero fazer, por exemplo, descoberta de serviço. Eu tenho o Netflix Eureka. Eu quero configuração distribuída. Aí eu uso, por exemplo, o Spring Cloud Config, que é uma possibilidade que tem de pegar os meus application.properties, por exemplo, e deixar ele distribuído via arquivo, repositório, tem várias alternativas. Aí, Circuit Breaker é o Hystrix, né? Tá errado aqui, é o Hystrix. Circuit Breaker. O Distributed Tracing é o Jagger. O API Gateway eu posso usar vários, mas um exemplo, Spring Cloud Gateway. Os caras têm irmão para o cara fazer uma infraestrutura de microserviço, eu tenho que ter um monte de tecnologias para poder funcionar. Então, o que é que disseram fazer o seguinte: vamos criar aí alguém que vai gerenciar toda essa malha de microserviços, tá? Que vai dar esses serviços para mim. Por quê? Porque, e se eu quiser fazer com que um microserviço seja, por exemplo, o Netflix Eureka, funciona para serviço Spring Boot para Spring Boot. E se for um serviço Python para Java, como é que eu vou fazer? Já que o Eureka ali é feito para Java. Então, eu preciso de alguém que faça todo esse negócio para mim, que é Service Discovery, roteamento, observability desse processo de tracing distribuído, que também cuide de segurança, que seja language neutral. Eu não tenho que depender de libs. Tá? Se você padroniza tudo numa linguagem só, por exemplo, tudo Java, você pode usar as libs do Spring, mas do mesmo jeito eu vou ter que botar isso em todos os meus projetos. Então, no Service Mesh, eu consigo rastrear uma chamada distribuída. Eu digo, cara, esse aqui chamou esse, que fez isso, que papapá, papapá, papapá. Tá? Então, eu consigo ter essa informação no meu Service Mesh. E aí, necessidades de microservice. Service Discovery, Load Balancer, Multi-Protocol Support, HTTP1, HTTP2, ou gRPC, tolerância a falhas, Circuit Breaker, limitar a quantidade de requisições, rate limiting, APIs públicas principalmente, você tem que fazer rate limiting, auto-retries, escalabilidade, telemetria, trace distribuído, segurança. Então, amigo, eu vou fazer isso usando 1000 libs ou eu posso usar os Service Mesh, que são exatamente os caras que estão aí para isso. E hoje, os 3, digamos, principais concorrentes é o Istio, da Red Hat,
o Linkerd e o Consul, tá? Que são caras que vão, ao colocar esses caras aí no meu projeto, eu vou usar eles para fazer toda esse gerenciamento da minha malha. E o que danado é a malha? A malha é aquela na hora que eu coloquei ali a do Netflix, dá um monte de coisas, uma ligando o outro, eu preciso ter alguém que gerencie isso tudo, porque é muita coisa. Então, os desafios, né? Microservices é muito bonito, muito legal os resultados, mas tem vários desafios, como os que eu falei, você tem que tratar Service Discovery, você tem que tratar Load Balancer, Sovereignty Files, Distributed Tracing, telemetria, para saber monitorar direito as coisas, segurança, você tem que tratar a granularidade dos seus serviços, não pode ser granularidade grossa, de preferência de granularidade fina. Você tem que definir muito bem seus bounded context, você tem que trabalhar a replicação de dados, você tem que trabalhar releases independentes, né? Você tem que gerenciar muito bem os contratos de serviço para não quebrar a sua escala de dependência. Então, as conclusões é que as aplicações monolíticas elas não morreram, elas são boas para organizações, até porque, naturalmente, para alguém que vai contratar e que vai fazer isso aqui, também representa muitas vezes mais custos no desenvolvimento. Então, ele tem que se justificar. Para uma escala, uma startup que busca escalar mundialmente, ou que busca atingir milhares de clientes, ela ter arquitetura de microserviços faz parte da estratégia. Porque senão vai chegar em determinado momento que ela pode simplesmente não escalar o produto dela. Agora, muitas vezes, corporativamente, para, por exemplo, um governo que tem ali uma coisa mais bem definida, não, a quantidade de cidadãos aqui não muda muito, né? Eu posso usar em umas partes e outras não. Ou para aplicações mais departamentais e empresariais, eu tenho que pensar se vai valer a pena. Tem para quê? Não, vamos fazer isso no monolito aqui, não tem para que fazer microserviço, né? Então, ele tem seus desafios, mas ele também tem vários benefícios, principalmente a questão da escalabilidade e deploy independente, e também na manutenção com baixo acoplamento e alta coesão, se você fizer corretamente, mas facilita muito a manutenção disso tudo. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui algumas referências interessantes. Esse site, o microservices.io, né? É um site bem legal. Tem várias coisas de microservices. Também tem o The Zone lá, que tem uma seção só sobre microservices. O InfoKill também tem. Tem vários sites aí. Tem a parte dos artigos sobre Martin Fowler, que ele descreveu na época toda a parte de microserviços. Então, assim, é um tema amplo, certo? É um tema que exige uma especialização, é bem importante se aprofundar nele, mas, de fato, para boa parte das aplicações, principalmente as aplicações de modelo startup, que buscam escalar, realmente praticamente virou regra, né? A gente tem que usar microserviços nesse tipo de aplicação.